Fala pessoal, tudo certo com vocês? Mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo vamos falar sobre a reviravolta e um negócio que estava avançado. O Grêmio já confirma esta situação nos bastidores. A definição sobre o meia que está sendo especulado. Rafael Veiga, bastidores de um interesse concreto, mas com uma definição. E o anúncio preparado, esperado para esta sexta-feira. Tudo isso a gente fala na sequência, porque antes, peço que tu te inscreva aqui no canal, não esquece, deixa o like, ative as notificações e deixe o teu comentário. Bom, eu quero começar falando sobre Rafael Veiga, meia do Palmeiras, 30 anos, ídolo do Palmeiras, tem contrato vigente junto ao Clube Paulista até os primeiros meses de 2027, e eu sei que nos últimos dias, principalmente ontem na quinta-feira, esse nome surgiu com maior força, né, na imprensa como um todo. Gurizada, aqui eu quero trazer bastidores para vocês e passar a verdade, acima de tudo, dentro daquilo que eu apurei, tá? O Grêmio tem interesse no Rafael Veiga? Tem. O interesse do Grêmio desta gestão, Odorico Roman, vem antes mesmo da definição da eleição, que culminou daí no Odorico Roman vencendo a disputa contra Paulo Calef. Só que tem um detalhe. Antes da eleição, o nome do Rafael Veiga chegou a ser oferecido ao Grêmio através do seu staff e o Grêmio demonstrou interesse. Ponto. Nas últimas semanas, o Grêmio novamente entrou em contato com o Rafael Veiga. Este é um detalhe importante. O Grêmio não conversou com o Palmeiras. O Grêmio conversou diretamente com o Rafael Veiga para saber a possibilidade deste negócio, se era viável, o que o Rafael Veiga pensava como o próximo passo na sua carreira. A informação que eu tenho é que na conversa que teve com o Rafael Veiga, o Grêmio não sentiu por parte do jogador uma convicção do atleta em deixar o Palmeiras e vir ao Grêmio. Não pelo Grêmio em si, mas lá no Palmeiras ele tem uma zona de conforto. É ídolo, recebe um alto salário, né? E o Palmeiras tem uma estrutura sólida. O Grêmio agora que vai começar um processo de reestruturação para, se Deus quiser, conseguir ser protagonista no futebol brasileiro. O Rafael Veiga, nas conversas com o Grêmio, não demonstrou esta convicção em querer vir. E diante disso, o Grêmio não pretende avançar pelo Rafael Veiga. E eu estou falando aqui de maneira bem objetiva. Por quê? Uma fonte que tem no clube, a mesma fonte que me disse do Luiz Castro em primeira mão na última semana quando eu informei, mesma fonte que me revelou detalhes da oferta ao Luiz Castro, que também eu trouxe em exclusividade aqui para vocês, essa minha fonte me disse o seguinte: olha, descarta o Rafael Veiga. Nós tínhamos interesse, sim, só que a gente não vai contratar um jogador que não tenha convicção em jogar no Grêmio. Até um exemplo que me foi citado é o seguinte: nós não vamos contratar o Natan Pescador 2.0, e aqui eu não estou falando da questão técnica, mas em 2023, quando o Grêmio contratou o Natan Pescador junto ao Atlético Mineiro, o Natan não queria vir ao Grêmio. E o Grêmio teve que convencer ele. Como que convenceu? Dando 1 ano a mais de contrato. No total, 3 anos de vínculo. Então, o que esta minha fonte me passou é o seguinte: o jogador tem que querer estar no Grêmio, tá? E daí sim a gente negocia com o clube. Se o jogador não demonstra essa convicção, a gente não vai avançar. O interesse, ele existe, tá? Tem uma grande avaliação positiva do Grêmio dessa nova gestão sobre o Rafael Veiga. Só que o Rafael Veiga não teve aquela empolgação toda em vir para o Grêmio. E o Grêmio está correto nisso, e não avançar por falta de convicção do jogador. Para avançarmos aqui, daí sim, quero falar sobre o anúncio preparado, esperado para esta sexta-feira. O Grêmio tem tudo pronto para anunciar o seu treinador, Luiz Castro. O negócio está fechado, concluído. As últimas minutas contratuais estão sendo assinadas entre as partes e o Grêmio tem a expectativa de anunciar o Luiz Castro hoje, nesta sexta-feira. O Luiz Castro está em Dubai. Os dirigentes do Grêmio, por óbvio, estão aqui no Brasil, em Porto Alegre. Existe a dificuldade do fuso horário. Lá em Dubai, junto com o Luiz Castro, estão os membros da sua comissão técnica.
Vitor Severino, que é auxiliar técnico, Nuno Batista, analista de desempenho, Pedro Mané, também analista de desempenho, Betinho, preparador físico, Nuno Cerdeira, também preparador físico, e o Daniel Correia, que é preparador de goleiros. O Daniel Correia se juntará ao Matheus Famer, que é o preparador de goleiros oficial do Grêmio, da comissão permanente do Grêmio, tá? O Grêmio tem sua própria comissão, também com o James Freitas, que permanece no clube. Sei que muitos de vocês me perguntaram aí nos últimos vídeos. E o James Freitas vai ficar? Vai ficar, porque ele faz parte de uma comissão permanente, fixa, do Grêmio. As minutas contratuais estão sendo trocadas entre as partes, está tudo pronto. Em outro vídeo, eu vou trazer bastidores desta negociação. Mas o que posso adiantar aqui para vocês? O Luiz Castro, nas conversas que teve com essa nova direção, deixou algumas questões bem definidas. Primeiro, ele gosta de aproveitar os jovens da base. Ele gosta desta integração base profissional. E isso é uma situação que as partes possuem um consenso. Porque o Grêmio tem uma dificuldade financeira, não será fácil contratar jogadores e o Grêmio tem jovens a utilizar. Então, neste aspecto, é consenso. Um aspecto em comum dentro do planejamento daquilo que o Luiz Castro pensa como ideal e a nova gestão também, tá? O Luiz Castro é um técnico que sabe trabalhar com aquilo que lhe é oferecido. Não é um técnico que chega e realiza uma série de exigências a nível financeiro, de investimentos, porque ele sabe o contexto atual do Grêmio. Então, para deixar claro aqui, a informação que eu tenho é que em nenhum momento nas conversas o Grêmio prometeu reforços ao Luiz Castro, tá? Essa informação que eu tenho. Respeito os outros colegas, mas é a informação que eu tenho. Partindo de um plano da gestão Odorico Roman, do departamento de futebol, antes de avançar pelo Luiz Castro, e eu trouxe aqui para vocês, existe uma avaliação de que o Grêmio precisa reforçar pontualmente o seu time titular. Com um goleiro, com um lateral direito, com um camisa 5, primeiro volante para ser a dupla do Arthur, um camisa 10 e um atacante, tá? Mas isso não são reforços prometidos ao Luiz Castro, e sim uma unanimidade, uma avaliação do departamento de futebol. Com o Luiz Castro, daí o Grêmio vai se aprofundar em nomes, tendo respaldo do seu técnico. Mas nenhuma promessa foi realizada ao Luiz Castro, é a informação que eu tenho. Para finalizarmos aqui o vídeo, quero falar sobre a reviravolta em um negócio. Mas antes, peço novamente que tu te inscreva aqui no canal. Não esquece, deixa o like, ative as notificações e deixa o teu comentário. Bom, gurizada, o negócio é o seguinte. O Grêmio está conversando com o Nacional do Uruguai pela transferência do Kiki Oliveira, mas esse negócio não está em vias de ser concluído. Informação que eu recebi ontem à noite, tá? E já divulguei nas minhas redes sociais, mas aqui vou aprofundar um pouco mais para trazer bastidores a vocês. O Nacional do Uruguai chegou a um acordo com o Kiki Oliveira e oficializou uma proposta ao Grêmio. Tudo certo? Uma oferta de empréstimo de 1 ano com opção de compra, tá? O Kiki Oliveira quer ir ao Nacional. Inclusive, o Kiki Oliveira já devolveu o seu imóvel em Eldorado do Sul. Ele está em Montevidéu, no Uruguai, e ontem, na quinta-feira, visitou as instalações do Nacional do Uruguai. Só que, em paralelo, o Bahia demonstrou interesse e o Grêmio aguarda uma investida oficial do Bahia. Aí existe uma divergência. Por quê? O Grêmio, de certa forma, gostaria de fazer um negócio com o Bahia. Só que o Kiki Oliveira já deixou claro que não quer atuar no futebol brasileiro. Ele não quer seguir no Brasil, ele quer ir para o Nacional do Uruguai. O que quer o Nacional? O Grêmio dá uma preferência ao Bahia, por isso que aguarda uma investida do clube baiano. É uma reviravolta em um negócio que inclusive o Flávio Perchman, vice-presidente do Nacional, concedeu entrevista à imprensa uruguaia, dizendo que já estava fechado o negócio. Não está. Não está descartado, longe disso também. Mas não está em vias de ser anunciado o Kiki Oliveira pelo Nacional. O jogador quer ir para o clube uruguaio, mas o Grêmio está aguardando essa investida do Bahia, porque o clube baiano sinalizou com oferta, com interesse concreto. Tá bom, gurizada? Peço que tu te inscreva aqui no canal, não esquece, deixa o like, ative as notificações e deixa o teu comentário.